Mestre Jesus, mais uma vez pedimos a tua presença ao nosso lado, mesmo compreendendo que essa presença nunca nos faltou. Reforçamos a necessidade que cada um de nós ainda tem de se abrir e se permitir senti-lo, compreendendo que não existe, independente de qualquer coisa, não existe momento algum em que estamos sozinhos. Em momento algum fomos abandonados, independentemente dos equívocos que cometemos. Que possamos ter a fé do amor que merecemos e recebemos de Ti, Mestre Jesus, e do nosso Pai maior. Que assim seja. Bom, novamente, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre sistema prisional. Mas antes da gente falar sobre o sistema prisional, vamos conversar um pouquinho sobre a questão de regras e leis, né? Afinal de contas, o sistema prisional, como nós conhecemos hoje, faz parte deste processo, né, das regras e leis que existem na humanidade. Bom, vamos entender que as regras e as leis, elas começaram a surgir a partir do momento em que o ser humano começou a viver em sociedade. A partir do momento em que nós começamos a viver em grupos maiores, nós começamos a necessitar de algumas regras de boa convivência. E o interessante é que as regras, elas funcionam mais ou menos como as placas. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que se existe placa, existe história. E as regras, elas funcionam da mesma forma. Se uma regra ela foi criada, é porque possivelmente aconteceram fatos que exigiram a criação dessa regra, né? Dificilmente uma regra vai ser criada se não houve nenhum fato anterior que trouxe a necessidade dessa regra. Então, as regras e, consequentemente, as leis, elas são criadas a partir de acontecimentos, né, de fatos que ocorrem, que mostram às pessoas daquele local a necessidade de criar né, algum direcionamento para uma boa convivência. Então, a partir do momento em que a humanidade, né, em que o ser humano, ele começou a viver em grupos maiores e que, consequentemente, as vontades de um indivíduo começaram a, muitas vezes, ferir as vontades de outro indivíduo, houve a necessidade da criação das regras, houve a necessidade da criação das leis. E se existem regras, existem penalidades. Porque não faz muito sentido existir uma regra se aquela pessoa que infringe essa regra não sofrer nenhuma consequência por isso. Então, a partir do momento que surgem as regras, surgem também as penalidades, ou seja, as consequências para aqueles que não cumprirem com essas regras. No início, né, e aí vai caber dentro da história, né, de cada povo, essas penalidades elas iam de acordo com, né, o que era possível naquele momento, que dependia do entendimento daquelas pessoas. Mas essas penalidades, né, mais importante do que o tipo de penalidade é o objetivo da penalidade. Por que punir alguém que descumpriu uma regra? Qual é o real objetivo de punir alguém por ter descumprido uma regra que foi pré-estabelecida em um determinado local? Bom, isso aí vai depender da visão de cada um. Em geral, né, vamos colocar em geral, não. No mundo ideal, as punições, né, as penalidades, elas deveriam ter como objetivo a coibir novas ações equivocadas e corrigir aqueles que cometeram essas ações. Ou seja, no mundo ideal, as penalidades elas deveriam ter como objetivo evitar que outras pessoas cometessem os mesmos equívocos.
né? Então, se você vê algo acontecendo, uma pessoa cometeu, infringiu uma regra e ela foi penalizada por isso, né? Você vai evitar fazer o mesmo. Então, seria então um dos objetivos era criar nas outras pessoas a necessidade de não cometer o mesmo equívoco. E, além disso, também teria o objetivo correcional, né, de corrigir, de fazer com que essa pessoa ela pensasse a respeito das suas ações, das consequências das suas ações, e que mudasse a partir daquele momento a sua forma de agir, seguindo então as regras que foram pré-estabelecidas naquele local. Então, só recapitulando o que eu falei até agora, as regras elas surgem por uma necessidade de uma boa convivência. Então, pessoas começam a viver, né, juntas, unidas. Então, elas começam a ter a necessidade de terem regras para ter uma boa convivência. Junto com as regras vêm as penalidades, as punições, as quais, no mundo ideal, teriam como objetivo coibir, né, que outras pessoas cometessem os mesmos equívocos e ensinar aquele infrator de que ele não deveria cometer equívocos. Então, se nós olharmos nesse mundo ideal, as penalidades, as punições, elas seriam, né, educativas. Elas teriam como objetivo melhorar a boa convivência daquelas pessoas. E quando eu falo a boa convivência das pessoas, eu estou incluindo o próprio infrator. Porque se o objetivo de uma punição, de uma regra e, consequentemente, da sua punição, é fazer com que as pessoas aprendam a respeitar o próximo, a respeitar as regras estabelecidas, que as pessoas elas se tornem pessoas melhores, eu estou querendo a melhoria de todo o grupo, incluindo aquele que cometeu o equívoco, né? Já que essa punição, essa regra e essa punição seria para educar esses indivíduos. Mas vamos entender o seguinte: essas regras que nós estamos conversando são regras humanas, são leis humanas. E se elas são humanas, elas foram criadas por nós, elas são falíveis. E vamos entender o que que significa eu dizer que elas são falíveis. Quer dizer que elas estão erradas? Não, quer dizer que elas estão de acordo com uma determinada época, com uma determinada cultura, com uma determinada forma de enxergar a vida, de enxergar a sociedade. Tanto que as leis, elas variam de país para país, elas variam no mesmo país de uma época para outra, sofrendo influência, né, da religião do local, sofrendo influência da cultura do local, sofrendo influência das tradições. Então, a legislação de uma determinada sociedade, ela vai, estar de acordo com o perfil daquela sociedade. E se essa legislação ela é de acordo com o perfil da sociedade, quer dizer que ela pode mudar. Tanto que, se nós estudarmos as leis do Brasil, por exemplo, nós vamos perceber que elas mudaram várias vezes e mudam ainda hoje. E por que que elas mudam? Porque as anteriores estavam erradas? Não necessariamente. Elas mudam porque nós mudamos. Nossa forma de enxergar o mundo muda e também as nossas necessidades mudam. Existem leis que são criadas hoje que antigamente elas não eram necessárias porque vivíamos numa condição em que não existia problemas, que necessitassem dessas leis, mas hoje existem, né? Então, por exemplo, legislação com relação a crimes cibernéticos. Não existia antigamente porque não existia o mundo cibernético. Hoje existe. Então, as leis elas vão mudando de acordo com a necessidade daquele povo. E elas são falíveis por quê? Porque aquele povo é falível. Nós somos seres em aperfeiçoamento. Então, as nossas leis também estão em aperfeiçoamento. Elas não são perfeitas. Tanto não são perfeitas
que elas são mutáveis, elas mudam, diferente das leis divinas. As leis divinas, como acho que a maioria de nós aqui já estudou, elas são perfeitas e, portanto, imutáveis. São leis que não foram criadas por nós, elas são interpretadas por nós, elas são estudadas por nós, mas elas não foram criadas por nós. Elas foram criadas por Deus, e como ele é perfeito, as suas leis também serão. Então, vamos entender que aquele que muitas vezes vai de encontro a uma determinada regra, não quer dizer necessariamente que aquela pessoa está moralmente errada. Por quê? Porque depende muito da lei em si. Existem alguns comportamentos que são reprováveis aqui no Brasil, por exemplo, mas que são totalmente comuns em outras sociedades. Inclusive, existem comportamentos que são ilegais aqui no Brasil, que são legais em outros países. Então, quando nós estamos falando de leis humanas, nós precisamos entender que existe todo um contexto que precisa ser avaliado e que é muito fácil eu criticar a lei do país X ou Y se eu não vivo aquela cultura, se eu não vivo aquela tradição. Ah, então eu tenho que aceitar e achar que aquilo está certo? Não. Não quer dizer que você tem que achar que aquilo está certo, mas precisa entender o porquê que aquele grupo de pessoas ainda está naquele momento. Porque ali existe toda uma outra história diferente da sua. É, quando que as nossas leis materiais elas vão se tornar perfeitas? Será que vai existir um momento em que as leis materiais serão perfeitas? Será que vai existir um momento em que as leis humanas elas estarão de comum acordo com as leis divinas? Bom, eu vou dizer o seguinte: no momento em que as leis humanas elas estiverem de comum acordo com as leis divinas, quer dizer que a sociedade ela chegou ao seu ápice evolutivo. Mas quando isso acontecer, sinceramente, não vão existir leis humanas. Porque quando chegar um momento em que nós, né, tivermos leis que estarão totalmente de acordo com as leis divinas, quando as leis forem perfeitas, os criadores dessas leis também serão. Né? Então, nós vamos avançando a cada dia, as nossas regras também vão até o momento em que essas regras não serão mais necessárias, por quê? Porque nós já viveremos de acordo com elas, sem a necessidade de uma legislação para nos balizar. E o que tudo isso tem a ver com o sistema prisional? O aprisionamento de pessoas, né, o encarceramento de pessoas, ele surge como uma punição, uma forma de punição à quebra de regras, à quebra das leis. Inicialmente, quando nós éramos, né, grupos pequenos, isolados, né, não éramos essa sociedade tão ampla e tão grande, né, de 8 bilhões de encarnados, era muito mais fácil você lidar com determinados tipos de crimes, por quê? Ou você tinha, né, aquelas penalidades mais brandas, ou até as penalidades mais graves, como a pena de morte, ou quando você estava ali no meio termo, você tinha a possibilidade de exilar esta pessoa. Então, a pessoa ela era expulsa daquela, né, aquela tribo, daquele clã. Só que hoje em dia, isso não é possível. Então, nós temos o sistema prisional, que seria esse exilamento, esse separar, né, tirar a pessoa do convívio comum e colocá-la num lugar separado, que seria uma das formas atualmente mais comuns de você penalizar a infração a uma lei. Fala, apoio técnico. Tem uma pergunta. Fala. Com as regras vêm as cobranças. E só entende como punição quem não gosta de ser cobrado. Seria isso? Vamos entender. Vamos lá.
Depende muito do qual é o contexto de punição. Porque mais importante que palavras são significados. Se você entende a punição como ao- simplesmente você querer fazer mal a alguém que infringiu uma lei, você querer ver alguém que infringiu uma lei sofrer, aí você está falando de uma coisa. Agora, se você está vendo a punição como uma forma de fazer a pessoa sofrer as consequências das suas ações e aprender com elas, aí você está falando de outra coisa. Então, entende que a mesma palavra punição pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. E não é o termo, não é a palavra em si o problema, e sim o significado. O objetivo primário de qualquer conjunto de regras, eu vou dizer, o objetivo real e é, ideal de qualquer conjunto de regras é que as punições sejam educativas. No mundo ideal, as punições, elas deveriam ser educativas, né? Mas quando eu entendo a punição como simplesmente querer que a pessoa sofra, ela não é educativa, né? Então, né, por isso que muitas vezes esse termo punição incomoda muitas pessoas, porque elas encaram a punição como simplesmente fazer o outro sofrer. Mas se eu entender a punição como simplesmente uma penalidade àquele que cometeu, infringiu uma regra, não seria errado. Então, é mais a forma como você entende a punição do que a palavra em si. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. É, o não cumprimento das regras básicas é visto como falta de educação, lembrando que a falta de educação é diferente de falta de cultura. Sim, mas vamos entender que também depende. Depende muito, do contexto dessas regras. Por quê? Vamos parar para pensar. Nós estamos aqui falando que as regras humanas, elas são mutáveis. E quando que elas mudam? Como que elas mudam? O que faz uma regra mudar? Muitas vezes ela muda não porque a sociedade ela ganha o entendimento de que ela tem que ser alterada, porque não, muitas vezes é quando ela começa a ser infringida. Muitas vezes, a necessidade de mudar uma regra, uma lei, não vem daqueles que criam as leis, e sim daqueles que estão sob o efeito dessa lei. Então, na história, por exemplo, existem momentos que nós temos as revoltas. As revoltas que muitas vezes vão de encontro à legislação vigente. E essas revoltas não quer dizer que essas pessoas não tenham educação, que essas pessoas elas sejam pessoas arruaceiras. Muitas vezes elas querem mudar o sistema, por entender que o sistema já não é mais cabível dentro daquela sociedade. Então elas estão infringindo uma regra, mas por entender que essa regra precisa ser mudada para o bem da própria sociedade. Então, depende muito. Existem aqueles que infringem uma regra por simplesmente achar que o seu bem-estar está acima da sociedade. Então, por exemplo, existe na lei, né, lá na legislação, que eu não posso roubar, né? Talvez seja uma das regras mais antigas, né, da história. Eu não posso roubar. Mas se eu acho que o meu bem-estar está acima do bem-estar do outro, e que eu quero ter o bem, independente se eu vou tirar do outro que também precisa desse bem, eu vou lá e roubo. Eu estou infringindo uma regra por egoísmo. Agora, se existe uma regra e essa regra diz que pessoas de pele escura elas devem usar banheiros separados das pessoas de pele clara, e eu não quero seguir essa lei porque eu acho que isso é racismo e eu acho que isso é errado, eu estou infringindo essa regra não por egoísmo, mas por entender que essa regra já está ultrapassada dentro do entendimento e da evolução daquela sociedade. Então, depende de todo um contexto que precisa ser avaliado. Grandes revolucionários infringiram leis. Se nós pararmos para pensar que existiam, por exemplo, leis pré-estabelecidas pelos fariseus, Jesus infringiu leis.
e por isso foi punido. Então, nem todo aquele que infringe uma lei é uma pessoa de baixo nível de moralidade ou de baixo nível de esclarecimento. Muitas vezes é o contrário, mas tudo vai depender do contexto e da intenção. O porquê você está infringindo essa lei? E se você tentou de outras formas? Porque antes de eu infringir a lei, existem outras formas de eu tentar mudar essa lei. O diálogo, né, a conversa é o primeiro ponto. Mas muitos precisam passar, né, para que haja a mudança, muitas vezes precisa haver, né, um certo tumulto, uma certa revolta, e é o que muitas vezes acontece, e nós vemos durante toda a história. E o aprisionamento sempre foi, a partir do momento que a sociedade vai crescendo, e isolar a pessoa, expulsar a pessoa não basta mais, o aprisionamento sempre foi uma forma de punição, né? Aprisionar uma pessoa sempre foi um estilo, né? Uma forma de se punir a pessoa, dependendo, né, da lei, da regra que ela tenha infringido. Mas, como eu disse no início, toda punição o ideal é que ela fosse educativa, que ela existisse para que mais pessoas seguissem as regras e que para a pessoa que infringiu a regra, ela reavaliasse as suas ações e passasse a agir de forma diferente. Mas a questão é, será que hoje, para nós, e quando eu falo para nós, eu não estou falando apenas para aqueles que colocam a lei em prática, não só para aquele que fiscaliza ou para aquele que está ali, né, vigilante com relação às pessoas que estão infringindo ou não a lei, para todos nós. Para todos nós. As punições, elas têm um objetivo educativo? Nós temos que avaliar isso no nosso íntimo. E eu não estou aqui restringindo essa responsabilidade para o, o judiciário, para o legislativo. Eu estou colocando essa responsabilidade na mão de todo cidadão. Por quê? Porque existe a forma como a lei é aplicada. E que nós sabemos que nem sempre é a forma ideal. Geralmente não é a forma ideal. Mas tão importante como a lei é aplicada, é como nós enxergamos essa lei e a aplicabilidade dessa lei. Por quê? Porque se as punições no mundo ideal eram para elas serem educativas, o nosso sistema prisional educa e nós queremos que ele eduque? Porque muitas vezes a população também ou não se importa ou concorda e acha até que deveria ser um pouco mais não educativo. Porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, as punições elas não são educativas, ou elas não deveriam ser educativas, e sim pura e simplesmente punitivas mesmo. Para muitos de nós, aquele que infringe a lei não é que ele tem que aprender para fazer diferente, ele tem que pagar, ele tem que sofrer. E querendo ou não, cada um de nós, em algum momento da sua vida, provavelmente já esteve na situação de pensar assim. Principalmente quando nós estamos falando de crimes mais hediondos. Crimes que envolvem pessoas que muitas vezes não têm como se defender. E mesmo nós, na posição, né, de meros cidadãos, né, que não estamos lá para colocar a lei em prática, muitas vezes nós torcemos pelo sofrimento daquele que infringiu a lei. Mas a questão é,
quão benéfica seria uma lei, uma punição que tem como único objetivo levar o sofrimento para aquele que descumpre essa lei? Qual o objetivo de uma punição que só tem como objetivo fazer com que a pessoa sofra? Qual benefício isso vai trazer para a sociedade? Porque quando eu penso na punição de forma educativa, né? Entendam, quando eu falo educativa, é que as pessoas enxerguem aquilo como exemplo e não queiram fazer o mesmo, e que aquele que cometeu o equívoco repense as suas ações. Quando eu penso assim, eu estou pensando no bem da sociedade, incluindo aquele que hoje está como infrator. Agora, quando eu penso apenas no sofrimento daquele que infringiu a lei, eu estou pensando no bem da sociedade? Primeiro, eu posso até achar que sim, mas quando eu acho que sim, eu estou excluindo aquele que hoje está como infrator, porque para ele eu não quero o bem para ele. Eu quero que ele sofra. E uma outra coisa que nós precisamos repensar é que muitas vezes esse infrator de hoje vai retornar para a sociedade em algum momento. E se essa punição não foi educativa, como é que ele vai voltar para essa sociedade? Então, será que eu estou pensando realmente no bem da sociedade? Fala, moderador. Pergunta: as regras não foram criadas com a finalidade de manter tudo organizado? Vamos lá. Eu diferenciei bem a questão das leis e regras materiais, humanas e divinas, para que a gente entendesse que as leis humanas, as materiais, elas são falhas. E elas são falhas, falíveis, por quê? Porque nós somos falíveis. Então, as leis humanas, elas são falíveis em que momento? Desde a sua criação, desde o seu objetivo. Então, a falha pode estar, inclusive, no objetivo pelo qual eu a criei, na forma como eu ponho ela em prática. Então, existem falhas em vários momentos. Por quê? Porque quem cria é falível, quem a fiscaliza é falível, quem a coloca em prática também é falível. Então, vamos lá. As regras foram criadas para que tudo ficasse organizado? Sim, mas organizado sob o ponto de vista de quem? Porque se eu quero tudo organizado do meu jeito e eu sou uma pessoa falível, talvez as minhas regras também sejam. Então, sim, as regras elas têm esse objetivo para que tudo funcione de uma forma organizada, mas sob o ponto de vista daqueles que criaram essas regras. E nem sempre esse ponto de vista é o ideal. Então, existem regras que acabam precisando ser mudadas, por quê? Porque aquele nível de organização, ele não é o ideal para aquela sociedade, a partir do momento que essa sociedade vai mudando e ela vai evoluindo. Todos nós, né? Se existe uma coisa que todos nós estamos condenados, é a perfeição. Todos nós alcançaremos a perfeição em algum momento. Então, a sociedade, à medida em que ela evolui, ela também vai evoluir com as suas leis. É óbvio que em determinadas culturas, em determinadas tradições, isso vai acontecendo num tempo diferente, de uma forma diferente. Mas até nas mais radicais, até naqueles locais onde você vê uma cultura mais radical, legislações mais radicais, até ali você consegue ver mudança. Você não consegue ver quando você compara aquela legislação com a sua, mas quando você compara aquela legislação com a legislação daquele mesmo povo há 100 anos atrás, você vê mudança, mínima, mas você vê. Ah, mas ainda é muito pouco. Sim, mas cada um tem o seu momento. Então, por exemplo, você for olhar na Arábia Saudita, onde nós temos o regime de leis mais rigoroso, talvez, do mundo, principalmente para as mulheres.
Se você voltasse, uma máquina do tempo voltasse a 300 anos e falasse para um líder na região da Arábia Saudita que hoje, em 2024, a legislação já estivesse sendo alterada para que mulheres pudessem dirigir, a pessoa ia achar um absurdo. Mas quando você compara com, né, o Brasil com a Arábia Saudita, fala assim, dirigir, isso é a grande evolução, tem tantas coisas que acontecem de errado com as mulheres lá. Sim, tem. Mas compare eles com eles mesmos. Não dá para comparar duas sociedades com duas culturas e duas tradições, que tiveram histórias diferentes. Então, todos vão evoluir, assim como as nossas regras, até o momento em que elas sejam desnecessárias. Mais alguma pergunta, moderador? Tem um comentário, mas eu perguntei se a pessoa quer reformular em forma de pergunta. E aí, se ela Ah, reformula, eu te passo. ok. Então, o sistema prisional, né? Eu não vou dizer que ele foi criado com o objetivo educativo, mas eu vou dizer que o ideal é que ele tivesse, né, o objetivo educativo. E quando você vai olhar na lei em si, né, dá a entender que o sistema prisional é correcional, é educativo. Quando você observa, né, a legislação vigente relacionada ao nosso sistema prisional, e vamos falar de Brasil, já que estamos aqui, dá a entender de que é um sistema correcional, de que é um sistema educativo, mas que na prática não é assim que funciona. Por quê? Porque se o meu objetivo é que as pessoas elas reavaliem as suas ações, que elas consigam entender a lei de causa e efeito, entender que as suas ações têm consequências, mas que elas têm a possibilidade de mudar, que elas têm a possibilidade de serem pessoas diferentes, ela precisa ter um mínimo de condições para entender isso. Ela tem que ter um mínimo de oportunidades para colocar isso em prática. Mas será que é isso que nós fazemos hoje no nosso sistema prisional? Porque muitas vezes o que acontece é que dentro de um sistema prisional, nós só queremos fazer com que a pessoa sofra. Eu estou aqui passando a mão na cabeça de quem comete crimes. Não, não estou. O Espiritismo entende que toda ação tem consequências. E que todo indivíduo que comete um equívoco vai ter que arcar com as consequências do seu equívoco. E que se existe uma lei dizendo que essa pessoa ela vai ficar reclusa pelo crime que ela cometeu, então que ela fique reclusa pelo crime que ela cometeu. Então, o espiritismo, de forma alguma, ela defende que as pessoas não sejam, não sofram as consequências legais das suas ações. A questão é que o espiritismo defende a oportunidade de mudança, que as pessoas tenham a oportunidade de querer algo diferente, de buscar algo diferente. Mas será que a forma como nós colocamos essa punição em prática, né, o sistema prisional em prática, dá a esse indivíduo a chance de mudar? Ou, às vezes, oferece a esse indivíduo ferramentas para piorar um pouquinho mais? Porque muitas vezes o que a gente vê é uma pessoa entrando no sistema prisional, ela entrando de um jeito e saindo pior. Saindo pior por quê? Porque ela sabe que saindo dali, o que que ela vai ter? Quais serão as oportunidades que ela vai ter? Como ela vai ser enxergada pela sociedade? Nosso sistema prisional, hoje, ele não tem a estrutura educativa, infelizmente. Ele não aponta para a pessoa que ela cometeu um equívoco e que ela
deveria mudar e que ela tem a chance de mudar. Existem sim algumas coisas que são oferecidas, existe educação dentro das prisões, mas não são todas, não é dado da mesma forma. E vamos entender que muitas vezes a visão que nós temos do sistema prisional nem sempre é a real. Às vezes a visão que a pessoa tem é aquela que ela vê na televisão e que não é a real. Será que realmente nós estamos colocando, esse sistema a favor da sociedade ou contra a sociedade? Então, eu não estou aqui defendendo quem cometeu o crime, eu estou defendendo a sociedade como um todo, a qual inclui quem cometeu o crime. Estou defendendo todo mundo. Existem questões éticas que são extremamente complexas relacionadas a isso, que precisam ser avaliadas, pensadas. Não é tão simples. Nós não estamos aqui hoje, juntos para chegar a uma conclusão e chegarmos ao modelo ideal de um sistema, carcerário, porque nós estamos muito além de conseguir fazer isso. Mas nós precisamos entender que do jeito que está não é o ideal e que mudanças precisam ser feitas. Quais são essas mudanças? Isso vai depender do contexto de cada local. Mas nós precisamos, pelo menos, começar a refletir a respeito. E essa reflexão, ela começa dentro das nossas casas. E quando eu falo dentro das nossas casas, é da forma como nós pensamos e agimos para com aquele que comete uma infração, para aquele que comete um crime. Primeiro, olhar para aquele que comete um crime como um ser humano, falível e tão falível quanto nós, que hoje, infelizmente, não consegue compreender que talvez, aquela atitude dele não é a ideal, mas que ele tem a possibilidade de um dia compreender isso. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, por quê? Porque, independentemente do que o legislativo, o judiciário brasileiro faz, muitas vezes somos nós que estamos em casa torcendo para que aquele que cometeu o crime sofra. Nós abrimos o jornal, né? Ninguém abre jornal mais, né? Ninguém lê jornal de papel mais, né? Mas nós abrimos o jornal, olhamos a manchete, vemos aquela pessoa que cometeu uma atrocidade e pensamos, tem que sofrer. O que que nós vamos ganhar com o sofrimento dessa pessoa? O que que a sociedade vai ganhar com o sofrimento dessa pessoa? Será que, né, já pensamos a respeito disso? O que que a sociedade ganha quando o infrator sofre? Será que a sociedade ganha ou ela perde? Fala, moderador. Pergunta: você não acha que é uma opção de cada um sair pior, já que alguns saem e buscam melhorar cada vez mais, ou até aqueles que ainda estão sob custódia e têm boas oportunidades aproveitam da melhor forma? Vamos lá. Sim, obviamente é uma escolha, tudo são escolhas. A escolha de ter cometido o crime foi uma escolha, né? Ele poderia não ter cometido, a não ser que ele seja inocente, esteja, sendo acusado de forma injusta, mas se ele cometeu o crime, foi uma escolha. E a forma como ele encara aquela situação também é uma escolha. Então, sim, existem pessoas que podem, mesmo dentro daquela situação, conseguirem tirar proveito e aprender com isso. Existem pessoas que, dentro de um sistema carcerário, muitas vezes opressivo, elas conseguem olhar para aquilo tudo e falar: eu não quero isso para mim. E talvez essa seja a forma, mas o que tenha de pouco, mas que tenha de educativo no sistema carcerário, que é levar a pessoa ao desespero de eu não quero voltar para cá. Mas entendam que para uma pessoa ter esse nível de discernimento,
A maioria das pessoas que tem esse nível de discernimento, de sentir na pele e não querer de novo, nem cometeriam determinados crimes que levariam elas para lá. E apesar de ser uma opção, qual é o papel da sociedade? É oferecer as punições, né, mais drásticas possíveis e esperar que a pessoa consiga aprender com isso, ou o papel da sociedade é oferecer caminhos mais eficientes para a reeducação, para a readaptação desse indivíduo? Essa é a questão. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que aprendam, existem. Mas a sociedade também tem que fazer o seu papel. Por quê? Porque, como eu disse, eu não estou aqui defendendo quem cometeu o crime, eu estou defendendo a sociedade, que inclui quem cometeu o crime. Por quê? Vamos dizer, vamos chutar o número aí, de 100 pessoas que são presas, 5 conseguem aprender com aquela situação e sair de lá melhor do que entraram. Então, nós temos aí 95 que ou não aprendem ou saem pior. Quem perde é a sociedade. Então, o que que a sociedade tem que fazer? Arrumar formas de tentar facilitar o aprendizado, pelo bem da pessoa que cometeu o crime? Não, pelo bem da própria sociedade. Entendo o que eu estou tentando trazer aqui não estamos aqui para defender o crime ou aquele que comete o crime. Estamos aqui tentando defender o ser humano, a humanidade como um todo, entendendo que todos nós somos falíveis. E talvez a minha falha hoje, ela não infrinja uma lei, mas talvez ela não infrinja uma lei porque essa lei ainda não existe ou porque dentro do contexto onde eu vivo, isso não é lei. Vamos pegar o exemplo que eu citei. Existem várias pessoas lá na Arábia Saudita que cometem determinadas atitudes que não infringem a lei. Infringiriam se elas estivessem no Brasil, mas lá não. Então quer dizer o quê? Que elas estão certas e que eu tenho que punir aqueles que infringem a lei, sendo que lá as leis, muitas vezes, as leis, né, que elas infringiram, são coisas que aqui a gente considera como certo. Lutar pelos próprios direitos, por exemplo. Lá você seria preso, aqui não. Então precisamos entender que a nossa conversa hoje é para que a gente possa refletir qual é o caminho que a gente está tomando. E principalmente, independente das leis, independentemente da forma como as leis são colocadas em prática, é que nós possamos refletir o que que nós desejamos para esse indivíduo que infringiu a lei. Porque o meu grande objetivo hoje não é mudar os advogados, a mentalidade dos advogados, do legislativo que faz as leis. Não é mudar aqueles que colocam as leis em prática. É que cada um de nós possa refletir o que eu penso a respeito de quem infringe a lei. O que eu desejo para aquele que infringe a lei. Porque vamos entender que as leis são reflexos da sociedade. Nós somos a sociedade. Então, se um dia nós queremos que realmente as leis materiais elas alcancem um patamar que elas se aproximem das leis divinas, o que que nós precisamos fazer? Nós, enquanto, né, cidadão, cada um de nós, nós precisamos começar a entender, né, o quão longe está o meu pensamento dessas leis divinas. O quanto longe está a nossa legislação dessas leis divinas. Fala, moderador. Pergunta: gostaria também de entender como os que passam anos lá dentro conseguem manter a sanidade mental, pois sabemos que lá dentro nada é tão bom de viver. Bom, existem aqueles que não conseguem, né? Mas vamos lá. É, num sistema prisional, né, que infelizmente hoje, na maioria dos lugares, tem como objetivo, primeiro,
tirar a pessoa da sociedade para isolá-la, para que ela não possa fazer mal à sociedade. Não estou dizendo que isso está errado, mas se eu sei que essa pessoa vai ser reinserida, eu preciso reinseri-la, né, de uma forma benéfica para a sociedade. Então, se eu só isolo ela, eu só estou postergando, eu estou jogando o problema lá para frente. Então, eu tirei a pessoa que cometeu o crime para que ela fique presa por 30 anos. Então, eu estou jogando o problema para 30 anos no futuro. Isso que ela não vai ficar 30 anos, né? Mas eu estou jogando para o futuro. Então, o ideal é que eu pudesse dar a ela condições para que quando ela retornasse ciente de que ela pode ser uma pessoa melhor e que ela pudesse voltar contribuindo para o avanço, para a evolução moral e intelectual dessa sociedade. Mas quando eu isolo ela e lá dentro eu a excluo, né? Coloco ela lá isolada e não dou a ela nenhuma condição mínima que o humano precisa para viver, né? E quando eu coloco mínima, não estou falando nem biológico, eu estou falando de respeito, de um convívio humano ideal. O que que acontece? Isso vai depender da bagagem de cada um. Como foi falado, né? Algumas pessoas podem, inclusive, conseguir se tornar pessoas melhores lá dentro. Algumas pessoas lá dentro, elas conseguem aprender, mas muitas, elas acabam se entregando ao sofrimento daquele ambiente. E aí, né, respondendo essa pergunta, eu queria que cada um de nós avaliasse isso. Só na pandemia, onde algumas pessoas tiveram que ficar presas dentro das suas casas. Tiveram algumas pessoas que começaram já, né, a quase bater a cabeça nas paredes, só porque elas não podiam sair para a rua, sendo que elas podiam ligar para as pessoas, conversar com as pessoas, falar, né, com as pessoas na internet. Mas só o fato delas elas estarem privadas de ir no parque, no supermercado, fazer o que elas, né, ter essa liberdade que elas tinham antes. Algumas pessoas não encararam bem, várias pessoas tiveram problemas psicológicos como resultado dessa pandemia. Então, imagine você dentro de uma prisão. Outra coisa, vamos pensar que você, durante a pandemia, você estava isolado na sua casa, mas no conforto da sua casa, com comida na sua geladeira, comida aquela que você gosta, né? Com a sua cama fofinha para deitar, o ar-condicionado ou um ventilador ligado para refrescar você. Um banho quente num dia frio, um banho gelado num dia quente, uma roupinha confortável. Então, eu quero que vocês se imaginem nessa situação, né? A situação de uma pessoa que está, né, hoje reclusa. Se estar preso na sua casa durante a pandemia, com todo o conforto que a sua casa oferta, foi para algumas pessoas um suplício, imagino que estar dentro de uma prisão, levando em consideração que além de você não ter todo esse conforto, você muitas vezes passa frio, você está ali num espaço que caberiam 20 e tem 100, dependendo né, da prisão, né, do sistema. Então, não é fácil. Mas também precisamos entender que, como a gente aprende no Espiritismo, nada acontece se não tiver aprendizado. Tem oportunidade de aprendizado ali, sim, mas a que preço? A que preço existe essa oportunidade de aprendizado? Será que não deveria ter outras formas de aprender? Será que nós, enquanto sociedade, não poderíamos facilitar o aprendizado desses indivíduos, trazendo outras ferramentas para isso? Fala, moderador. Tem duas perguntas aqui. Primeiro, tudo faz parte do mecanismo divino. É possível um ser humano vir com o propósito de infringir as regras e leis? Fala de novo. Tudo faz parte do mecanismo divino. É possível um ser humano vir, eu entendo reencarnar talvez, né?
com o propósito de infringir as regras e leis? Vamos lá. Isso depende. Depende de quais regras, depende de quais leis. Jesus veio com o propósito de infringir as regras dos fariseus? Veio. Então depende. Depende de quais regras e quais leis. Depende de como essas regras e essas leis eram colocadas em prática. Então, sim, existem os casos em que a pessoa vem com o propósito de trazer essa quebra de paradigmas, né? Para que a evolução aconteça. Nós tivemos vários. Mandela, nós tivemos várias pessoas, não precisam nem falar, pensar em Jesus. E que, inclusive, foram presas por isso, né? Mas não podemos dizer que todo mundo que infringe a lei é porque veio para isso. Não, isso são escolhas. E eu queria só colocar uma coisa que eu vi que a Cristina escreveu no chat. Eu sei que existe a, o estudo e o trabalho, mas precisamos entender que, num contexto Brasil, nem toda prisão é igual, né? E não são todas que a estrutura é a mesma e da mesma forma. E sim, o estudo existe, assim como o estudo existe aqui fora, mas não evita que a pessoa, muitas vezes, né, infelizmente, acabe indo lá para dentro. Só o estudo em si e o trabalho em si não também vai tirar as outras questões que existem. Não estou dizendo que não existam direcionamentos dentro do nosso sistema carcerário que prezem, né, pela ressocialização. Mas se coloquem no lugar dessas pessoas e vamos ter aulas e ter oportunidade de trabalho diante de todo o restante é o suficiente? E aí eu queria só citar um trecho do Kardec e vou pedir desculpas já de antemão, que eu não vou lembrar de qual capítulo que é, tá? Mas é questionado ao Kardec, Kardec questiona a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, se entendendo que toda dor ela é educadora, se toda dor ela tem a possibilidade de ensinar, será que estaria errado aquele que promove a dor com esse objetivo? Né? Kardec questiona a sua espiritualidade, né? Se a dor, se o sofrimento, ele ensina, eu provocar o sofrimento, eu não estou fazendo o bem? E qual é a resposta que a espiritualidade dá? A espiritualidade ela dá a seguinte resposta, de que sim, toda dor ela ensina, e que existe um curso natural, né, em que as pessoas vão sentir dor. Mas que o nosso papel enquanto seres humanos, espíritos em processo de evolução, irmãos, o nosso papel é evitar a dor do próximo dentro de todas as nossas possibilidades. Mesmo sabendo que a dor ensina, o nosso papel é evitar que essa dor ela exista. Inclusive, a espiritualidade, ao responder o Kardec, fala o seguinte, que o curso natural muitas vezes tem que seguir, mas você não sabe qual é esse curso natural. Será que o curso natural era que esse indivíduo sentisse uma dor extrema para aprender, ou o curso natural é que você presenciasse essa dor e que você fosse lá evitar essa dor, aprendendo com isso e fazendo a caridade? Nós não conhecemos os desígnios de Deus. Nós fazemos o nosso melhor dentro do que nós temos de possibilidade. Então, se nós podemos evitar a dor, o nosso papel é evitar a dor. Só que qual é o problema dentro do nosso atual sistema prisional? É que muitas vezes nós queremos a dor do outro. Nós estimulamos a dor. E eu não estou falando da pessoa que trabalha lá dentro, não. Eu estou falando de nós nas nossas casas, que muitas vezes vemos a notícia e falamos, tomara que sofra. Aí, neste momento, eu pergunto, aonde foi parar
o amar ao próximo como a nós mesmos? Aonde foi parar o oferecer a outra face? Em que lugar foi parar o amar os nossos inimigos? Porque esse pensamento nosso infringe todos os ensinamentos cristãos. E como eu, que me considero uma cristã, que quero cada vez mais aprender e colocar o cristianismo em prática, e cristianismo entendo os ensinamentos cristãos e não em si a religião, como eu posso, né, querer isso se eu continuar batendo nesta mesma tecla de que quem comete um crime tem que sofrer? Entendendo que eu sou um indivíduo que não sei a verdade. Eu só tenho uma parcelazinha dessa verdade, que é aquela que eu construí durante toda a minha jornada. E muitas coisas que eu acho que são verdades não são. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, por exemplo, ela possa estar certa. Não, não matarás é não matarás e ponto. Mas eu querer que ele sofra, eu querer que ele morra, me torna diferente dele? Então, é esse o objetivo da nossa conversa de hoje, que nós possamos refletir o quão nós estamos contribuindo para a ressocialização desse indivíduo, ou quão nós estamos contribuindo para a não ressocialização desse indivíduo. A responsabilidade é dele pelo crime que ele cometeu. Ninguém está tirando isso dele. Mas a nossa responsabilidade também existe. E cada vez que eu desejo o mal para esse indivíduo, isso está sendo anotado em algum lugar, pode ter certeza. E do mesmo jeito que ele arca com os crimes que comete, eu vou ter que arcar com os pensamentos que eu construo, com as palavras que eu exponho, porque as minhas ações também têm consequências. Fala, moderador. Pergunta: o ser humano que infringir as regras e leis também contribui para a evolução da humanidade, da sociedade? Todo ser humano contribui, até quando comete a maior das atrocidades. É só a gente lembrar das palavras do nosso mestre. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o comete. Quando alguém comete uma atrocidade imensa, ela está contribuindo para o crescimento da sociedade. Mas isso vai ter um preço e que ela vai ter que arcar com isso. E outra coisa, esse escândalo, ele é útil, ele é importante para o crescimento da sociedade, mas será que não daria para crescer de outra forma? Será que a gente não tem outros caminhos para percorrer? Lembra que a gente falou que a espiritualidade explica a Kardec que o nosso papel é evitar a dor do próximo? Então, vamos pensar o seguinte: todas as atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial fizeram com que a humanidade mudasse. E hoje, por exemplo, muitas pessoas talvez tenham uma visão muito mais solidária e humana por causa de tudo que aconteceu. Mas isso quer dizer, então, que as pessoas que fizeram o que fizeram, elas merecem parabéns? Não. E elas sofreram as consequências disso e ainda sofrem. Mas não podemos negar que até mesmo na dor extrema existe aprendizado. Até porque se não houvesse, não aconteceria. Então, em todo o nosso sistema carcerário, nosso sistema prisional, existe aprendizado. Sim, existe aprendizado para quem trabalha lá dentro, existe aprendizado para a família que está aqui fora da pessoa que está reclusa, existe aprendizado para as pessoas que estão reclusas, e existe aprendizado para nós, que parece, aparentemente, não temos nada a ver com isso. Qual é o aprendizado para nós, que aparentemente não temos nada a ver com isso? Exatamente isso que nós estamos conversando hoje. Qual é a nossa visão que nós temos disso? O quanto nós concordamos ou discordamos com a forma como as punições são feitas.
Porque é muito fácil imaginar que está longe de você. Mas, e se fosse dentro da sua casa? Será que o pensamento seria o mesmo? Será que você continuaria dizendo tem que sofrer? Eu acho que não. Mesmo sabendo, tem que pagar pelo que fez, tem que arcar com as consequências para aprender, para se tornar uma pessoa melhor. Mas eu garanto que a sua visão tem que sofrer mudaria. Então vamos entender que todos aqueles que estão lá têm mães, têm pais, têm filhos, que sofrem junto com eles. E quem somos nós para dizer quem merece ou não sofrer? Lógico, nós estamos muito longe de sermos Jesus, ao ponto de estar sendo crucificado e ainda pedir perdão em nome daqueles que o colocaram ali. Pedir a Deus que perdoe aqueles que o colocaram ali. Nós estamos muito longe desse nível, né, de discernimento, de esclarecimento. Mas nós já podemos começar a trabalhar isso em nós, entendendo que todos aqueles indivíduos que hoje cometem equívocos, que cometem crimes, são seres humanos. E que a lei ela pode ser colocada em prática sem faltar com respeito ao ser humano. É isso que eu acho que é difícil para muitas pessoas entenderem. As pessoas acham que para colocar a lei em prática eu tenho que desrespeitar o ser humano, mas não, eu não preciso. Eu posso. Um policial, ele pode ser um policial e ainda assim respeitar aquele que ele está prendendo. Ele vai fazer o seu papel, ele vai prender aquela pessoa, mas ele não precisa surrar ela desnecessariamente. Ele não precisa ofendê-la desnecessariamente. Não precisa, aumentar a sua punição física desnecessariamente. Não precisa tornar a vida daquele indivíduo, né, pior do que ela já está. Então, colocar a lei em prática não significa desrespeitar o indivíduo, até porque se eu quero que ele aprenda a respeitar, o que que eu tenho que oferecer a ele? É respeito e não desrespeito. Porque se a pessoa me oferece X e eu vou lá e quero dar o troco, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai querer me dar o troco também. E nós vamos entrar num ciclo sem fim. Alguém tem que quebrar essa corrente. Você me bate, eu te bato. Aí você me bate de volta, eu te bato de volta. E a gente vai entrar num ciclo que não vai acabar. A não ser que alguém fale agora, para. E é isso que a gente tem que parar para pensar, né? Eu posso não estar lá colocando a lei em prática, mas eu estou aqui muitas vezes mentalmente emanando negatividade para esses indivíduos que estão lá dentro. E convenhamos, ele já tem negatividade suficiente lá dentro. Porque é muito fácil saber como é dentro de uma prisão. Existem gravações, existem fotografias, né? Algumas prisões não são tão fáceis de você ter noção de como é lá dentro, mas a maioria tem como você ter acesso à informação de como funciona, materialmente e espiritualmente. Como é que vocês acham que é? Como é que vocês acham que funciona? Será que eles precisam de mais pensamentos negativos vindos de mim aqui da minha casa? Ou eles precisam de oração para que mudem de atitude e se tornem pessoas melhores? Fala, moderador. Pergunta: assim como às vezes somos codependentes familiares viciados, também nos tornamos codependentes de um familiar recluso de liberdade? Sim, depende de cada um. Aquele indivíduo, a dependência emocional, ela vai nos prender a todas as situações que aquele indivíduo ao qual nós estamos presos, ela passar. Então, se eu sou uma pessoa que eu ainda não consegui me livrar dessa dependência emocional, desse apego emocional, eu vou sofrer tudo que aquela pessoa vai sofrer.
Seja vício, seja estar reclusa, seja estar num relacionamento tóxico, eu vou sofrer tanto quanto ela. Então, eu preciso entender que, sim, eu vou sofrer, não tem como eu dizer que a família tem que simplesmente entender que aquela pessoa que está lá, ela está aprendendo, está arcando com as consequências das suas ações e a família tem que ficar bem. Gente, isso seria, no mínimo, cruel pedir isso, porque nós somos seres humanos que não existe um botão que a gente aperta, pronto, a partir de agora eu não sofro. Nós vamos sofrer. A gente sofre quando alguém que a gente ama está sentindo dor. Então eu vou sofrer quando alguém que eu amo estiver sofrendo por causa de um vício, estiver reclusa. Quando ela se machucar, eu vou sofrer. Mas eu preciso avaliar esse sofrimento. Eu preciso refletir e avaliar, será que esse sofrimento está ajudando alguém ou eu só estou, né, trazendo mais prejuízo para mim e inclusive para este irmão? Então é reflexão que a gente tem que fazer. Não vou dizer que nós temos que ser pessoas mais desapegadas. Nós vamos ser um dia, mas não somos ainda. Mas para que um dia nos tornemos tão desapegados a este ponto, de conseguirmos ver o nosso grande amor sofrer, ficar triste, mas sem cair junto, para que um dia nós cheguemos a este ponto, nós precisamos hoje nos flagrar nessa situação e tentar é, repensar a forma como nós estamos agindo. Primeiro, nós temos que nos perdoar por ainda estarmos assim. Né? Ninguém aqui tem que, eu sou uma pessoa péssima, um espírita péssimo, porque eu ainda não aprendi que eu não posso cair junto com aquele que eu amo. Se perdoe, você é um ser humano falível. Mas vamos tentar mudar a forma de enxergar a situação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a dor ainda vai fazer parte da nossa vida por muito tempo e da vida daqueles que a gente ama. Mas nós podemos mudar isso à medida em que refletimos sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Está muito longe o momento em que as leis humanas vão estar em, em equilíbrio com as leis divinas. Ainda está muito longe. Mas quando nós olhamos para trás e olhamos para hoje, nós percebemos que a caminhada que a gente fez mostra que um dia isso vai acontecer. Talvez demore, mas cabe a nós, trabalharmos para que isso aconteça. E mesmo que hoje eu não possa mudar a lei, eu não tenha a possibilidade de mudar a legislação brasileira, porque, quem sou eu aqui no cantinho da minha casa, mas eu posso mudar a forma como eu enxergo isso. Posso mudar o meu discurso. E a próxima vez que eu abrir a boca para dizer fulano tem que sofrer, eu respirar fundo e falar, será que tem? Será que eu tenho esse direito de querer o sofrimento dele? A próxima vez que um pensamento vier e falar assim, tomara que sofra, respirar fundo e falar, será que essa energia negativa está ajudando ou está prejudicando? Ah, mas eu não me importo com a pessoa que cometeu o crime. Ok, tudo bem, direito seu. Então se importe com a sociedade. Porque se você quer uma sociedade melhor, significa que você quer indivíduos melhores. E isso inclui aquele que comete infrações. Então, se você quer um mundo melhor para viver, você tem que torcer para que as pessoas sejam pessoas melhores. E os seus pensamentos negativos não estão contribuindo com isso. Suas orações contribuem. E muito. Precisamos refletir que nós ainda temos uma visão muito pequena de mundo, de regras. E que muitas vezes o nosso desejo imediatista de que tudo funcione e fique organizadinho do jeito que a gente acha que tem que ser, é falível. Quer ver um exemplo? Grande parte da sociedade é a favor da mudança da legislação brasileira, da sociedade brasileira é a favor da mudança da legislação.
É óbvio, tem muitas coisas que precisam ser mudadas, tanto na lei quanto na aplicabilidade da lei. Mas existem algumas mudanças que as pessoas querem que elas nunca pararam para pensar nas consequências disso. Existem aqueles, por exemplo, que é, lutam, inclusive, né, levantam bandeiras para a redução da idade penal. A idade penal ela tem que ser reduzida? Quem sou eu para dizer que sim ou que não? Mas eu só vou levantar aqui uma reflexão. Temos um sistema carcerário que cabe todos os adultos? Não. E as crianças vão para onde? O sistema prisional de hoje comportaria diminuir a redução penal? Se o sistema prisional de hoje não é educativo para um adulto que já é, né, aquele indivíduo, né, que já chegou no nível de discernimento teoricamente maior, ele seria educativo para um adolescente? Então, eu não estou dizendo que a idade penal não deva ser reduzida, mas talvez a gente tenha que mudar o sistema prisional antes disso. Porque se eu quero incluir adolescentes e crianças, eu tenho que dar condições para essas crianças e esses adolescentes realmente se corrigirem e realmente ser um sistema correcional. Nosso sistema prisional hoje dá essa condição? Acho que não. Muitas pessoas são a favor da pena de morte. Não vou entrar nem no quesito de que pena de morte seria olho por olho, dente por dente, né? A gente aí já está infringindo um dos maiores ensinamentos do mestre, que é oferecer outra face. Mas, ok, nem é isso que eu estou dizendo. Mas vamos colocar o seguinte: a pena de morte, ela é uma punição irrevogável, pelo menos materialmente falando. Será que nós temos um sistema judicial tão bem estruturado ao ponto que ninguém é condenado condenado de forma injusta? Recentemente nós tivemos um caso, saiu na mídia, da pessoa que ela ficou presa por, acho que, não lembro agora exatamente quantos anos foi, né, mas mais de 5 anos ela ficou presa, né, por abuso, e aí o exame de DNA mostrou agora que não foi ela. E aí ela foi solta. Foi um prejuízo muito grande, 4 anos, sim, mas pelo menos ela estava viva para isso. E se fosse pena de morte? Precisamos entender que nem sempre o que a gente deseja vai trazer o resultado que a gente quer. Porque quando eu penso pena de morte, redução da idade penal, o que que eu estou querendo? Tirar da sociedade aqueles que não estão de acordo com o que eu quero, com o que eu acho que é certo. Mas eu estou tirando e fazendo o que com essas pessoas? Essa reflexão, essa discussão já é válida para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, independente das suas crenças. Mas quando nós estamos falando dentro da doutrina espírita, isso se torna um pouquinho mais necessário. Por quê? Pena de morte. Eu estou transferindo a pessoa de plano só. E talvez colocando na bagagem dela um pouquinho mais de raiva. Eu estou realmente tirando ela da sociedade? Não, eu só estou colocando ela na sociedade de volta, mas como um espírito desencarnado. Que talvez vai continuar fazendo as mesmas coisas agora como desencarnado e até com uma possibilidade até maior de atingir mais pessoas por meio da influenciação. Eu estou só transferindo o problema de lugar. Já pararam para pensar que quando a gente está falando de punição pura e simples, além de eu estar muitas vezes agravando as dores desse indivíduo, eu só estou transferindo de lugar, mas eu não estou resolvendo nada. Ah, o indivíduo vai aprender com o que ele está sofrendo? Vai, mas não agora. Provavelmente ele vai aprender com o passar do tempo.
Mas talvez um resultado imediato do que ele está sofrendo seja ele, inclusive, ficar mais reativo, e mais revoltado, e mais agressivo. Será que vale a pena? Pensando na sociedade? Vamos pensar nos ensinamentos cristãos. Existem vírgulas. Em algum momento, Jesus falou: ofereça a outra face, a não ser que a pessoa faça isso. Ame seu inimigo, a não ser que seu inimigo tenha feito isso. Não, ele nunca colocou vírgula em nada disso. Assim como os mandamentos não têm vírgula. Então, se a pessoa ela tira a vida de alguém, a solução é tirar a vida dela? Se eu estou falando de um país em que isso está na lei, ok, isso está na lei, e inclusive a pessoa que comete este crime num país em que isso está na lei, ela sabe que está sujeita a perder a própria vida. Então, ela vai estar arcando com as consequências da sua ação, inclusive sabendo disso. Mas vamos pensar do lado moral da história, não da lei material. Vamos pensar nas leis divinas. Vamos pensar no nosso crescimento evolutivo. O porquê que essa pessoa tirou essa vida? Ah, não me importa. Ué, mas você está querendo tirar a vida dela e você tem uma justificativa. Então ela também deve ter uma. Quando nós queremos agir, nós encontramos as justificativas. Mas será que essa pessoa também não tinha? Na cabeça dela, a justificativa dela também não fazia sentido? Quem comete erros por achar que está certo. Ninguém comete um erro sabendo que está errado e achando que está errado. Muitas vezes ele sabe que está errado de acordo com a lei, mas na cabeça dele, de acordo com a sua moralidade, ele acha que está certo. Então, muitas vezes nós estamos cometendo erros achando que estamos certos. E cometemos esse erro para com aquele que também cometeu um erro, sendo que ele também acha que está certo. Todo ser humano merece a oportunidade de, de mudar. Mas isso, obviamente, não exime de arcar com as consequências legais e morais das suas ações. Eu quero que, de forma alguma, eu quero que vocês saiam daqui achando que eu estou aqui defendendo a anarquia. Vamos acabar com a lei. Não, muito pelo contrário, né? Nós não temos condição atualmente de vivermos num local sem leis. Quando nós vamos ter condição disso? Quando nós tivermos um nível tão grande de esclarecimento moral e intelectual que as leis vão ser desnecessárias. Mas hoje nós precisamos delas. E elas têm que ser colocadas em prática. A questão aqui não é colocar ou não a lei em prática, é como e por quê. É esse o convite que eu estou fazendo ao raciocínio. Como colocar a lei em prática e por quê? Qual é o objetivo dessa punição? E como eu estou colocando ela em prática? Todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós. 8 bilhões de encarnados. Mesmo que não estejamos com a caneta, né, assinando um decreto, uma lei. Todos nós temos a responsabilidade. Porque uma injeção letal mata pensamentos e palavras também. Sentimentos também. Então, que possamos sair daqui refletindo um pouquinho mais sobre como nós, inseridos nessa sociedade, podemos contribuir. Contribuir primeiro para que a pessoa nem chegue a ter que entrar num sistema prisional. Entendendo que a educação, e não só a educação em escolas, a educação dentro das famílias, isso é prioritário. Mas que não é a única coisa que vai fazer a pessoa deixar
de cometer uma infração. Por quê? Porque eu posso criar ela da melhor forma possível, mas ela tem uma bagagem espiritual que pertence a ela e que independe da minha criação. Eu contribuo, mas eu não a mudo se ela não quiser mudar. E que ela cometendo um crime, ela vai arcar com as consequências disso, mas que eu não preciso desejar o sofrimento dela. E que se eu quero um lugar melhor para eu viver, e aí eu estou falando tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, o que eu tenho que desejar é que essa pessoa ela consiga crescer e ser uma pessoa melhor. Então vamos parar de desejar o mal ao outro, seja aqui ou no plano espiritual, porque o outro é como nós, um ser falível em processo de aperfeiçoamento. Tudo bem? Apoio moderadores. Algo a acrescentar? Bom, quero agradecer a todos vocês. Espero que a gente tenha bastante coisa para pensar depois disso tudo. Fazer a nossa oração para a gente poder encerrar. Mestre Jesus, sabemos o quanto é perfeito. Sabemos o quanto os teus ensinamentos são perfeitos. Mas nós, na nossa imperfeição, ainda temos muita dificuldade de entender estes ensinamentos e de colocá-los em prática. Que possamos, em sociedade, nos ajudarmos, que cada um de nós possa contribuir de uma forma fraterna para que estes ensinamentos possam ser compreendidos e praticados cada vez mais, cada vez com mais propriedade. Obrigada, mestre, que assim seja.